Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, semanalmente eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo, nós vamos estudar um pouco do Marco Aurélio, que eu vou estar apresentando para vocês, a partir do livro 2 da sua obra Meditações. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de receber novas notificações. Eu vou estar apresentando para vocês um pouco do livro 2, do livro do Marco Aurélio, que foi um imperador e também filósofo estoico. E no livro 2 do seu livro Meditações, a gente consegue ver algumas ideias do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que tem algumas ideias interessantes, como a ideia de ver uma certa harmonia na natureza ou no universo, uma certa ordem harmônica, e a importância da gente buscar também não deixar-se afetar-se pelos eventos ou intempéries da vida, Saber não se deixar afetar, digamos assim, pelos turbilhões da vida, pelas questões da vida, e tentar manter um espírito de serenidade e de compreensão de harmonia com as demais coisas. Então, no livro 2, esse é um livro de meditações, em que o Marco Aurélio vai trazer assim, várias lições ou vários conselhos para que a gente possa lidar com a vida e buscar essa harmonia que caracteriza a filosofia estoica. Então eu vou ler para vocês o livro 2, alguns trechos, para a gente comentar. Então no livro 2, ele diz o seguinte: desde o raiar do dia, dize a ti mesmo o seguinte: hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um insolente, um desleal, um invejoso, um egoísta. Então, o que o Marco Aurélio está dizendo? Assim, desde o seu amanhecer, já se prepare para saber que durante o seu dia você vai encontrar pessoas complicadas, Então, assim, a gente já tem que acordar preparado para saber que a gente vai encontrar pessoas que são ingratas, pessoas que são insolentes, pessoas que são desleais, pessoas que são invejosas, pessoas que são egoístas. Então, isso é uma coisa que a gente já tem que estar preparado. Ele fala que desde o raiar do dia. Só que como que a gente se prepara para isso, Como que a gente acorda já sabendo que durante o nosso dia a gente vai cruzar com pessoas que vão nos tratar mal, ou que vão ser invejosas, ou que vão ser egoístas. Como que a gente lida com isso? Aí ele fala o seguinte: tudo isso lhes ocorre porque desconhecem a natureza do bem e do mal. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que essas pessoas, elas desconhecem a natureza do bem e do mal. Então são pessoas ignorantes. Você tem que entender que elas não sabem o que você sabe, Você é uma pessoa que sabe, se você é uma pessoa que segue as lições de vida que o Marco Aurélio está trazendo, que se dedica à filosofia, que se dedica à virtude, você sabe qual é a natureza do bem e do mal, você sabe os princípios de uma vida virtuosa. Mas essas outras pessoas que são invejosas, que são egoístas, que são ingratas, insolentes e desleais, elas desconhecem a natureza do bem e do mal. Então, quando você acorda de manhã e você sabe que você vai encontrar com esse tipo de pessoa, uma coisa que você precisa saber é que essas pessoas são ignorantes, elas não valem a pena você gastar a sua energia com elas. Por isso ele diz assim: tudo isso lhes ocorre porque desconhecem a natureza do bem e do mal, mas eu, que sei que a natureza do bem é o belo e do mal o vergonhoso, e que aquele que erra é também meu irmão, não enquanto carne e sangue, mas como participante da mesma razão e do divino, então estas coisas não me afetam. Isso aqui é muito importante. Então, estas coisas não me afetam, e nem posso ser atingido por nenhum deles. Então esse é aquele princípio, que às vezes a gente chama na filosofia de ataraxia, que é a ideia, de que as coisas não nos afetem. Então ele está falando assim: quando eu sei que as pessoas ingratas, insolentes, desleais, invejosas, egoístas, são pessoas que são ignorantes em relação ao bem e o mal, e que eu sou uma pessoa que conhece a natureza do bem e do mal, que reconhece que o bem é belo e que o mal é algo vergonhoso, eu não devo me deixar afetar por essas pessoas. Além disso, eu sei que aquele que erra também é meu irmão, ou seja, ele faz parte da mesma ordem que eu faço parte. Então, lembrando que um conceito importante no estoicismo é a ideia da natureza, ou a ideia da ordem, de uma espécie de ordem racional e divina que permeia o cosmos, que permeia o universo. Todos nós fazemos parte de uma certa ordem de harmonia.
que às vezes é chamada de logos, né, o que garante essa ordem de harmonia do universo, ou logos divino. Então, se eu sei que essas pessoas fazem parte da mesma ordem, então se eu sei que eu faço parte de uma ordem racional e divina, o que eu vou saber? Que as outras pessoas também fazem parte dessa ordem. E se eu reconheço essas pessoas também como parte dessa ordem, eu sei que elas cumprem um certo papel nessa ordem harmônica do universo. E por isso eu não devo me deixar afetar por elas. Então essas pessoas fazem parte dessa mesma ordem. Então pense que as outras pessoas são como outras partes do corpo. Todas as partes de um corpo, todos os órgãos de um corpo, eles trabalham junto para garantir a harmonia do corpo. Então não faz sentido o rim ficar bravo com o coração, ou o coração ficar bravo com o fígado. Porque na verdade todos esses órgãos, cada um desempenhando a sua função no corpo, eles estão cooperando para a saúde e harmonia do corpo. Dessas outras pessoas, por mais que elas sejam invejosas, sejam egoístas, lembre-se que elas ainda fazem parte dessa ordem que você também faz parte. E aí ele continua dizendo o seguinte: tampouco me irritarei com eles, nem os odiarei. Então, ou seja, não vou irritar-me com essas pessoas, nem vou odiar essas pessoas. Por quê? Pois fomos criados para cooperar como os 2 pés, as mãos, os olhos ou os dentes de cima e de baixo. Então, de novo, analogia com o corpo. Os dentes de baixo da boca dependem dos dentes de cima da boca para juntos mastigarem o alimento. O olho direito depende do olho esquerdo para ver as coisas. Uma mão depende da outra mão. Um pé depende do outro pé. Então, cada pessoa depende da outra pessoa e coopera junto na ordem do universo. E assim, agir uns contra os outros como inimigos é contra a natureza. Ou seja, o que é a natureza aqui? A natureza é essa ordem que eu estou falando, a ordem racional e divina que governa o universo. Se o coração agisse contra o fígado, se o fígado agisse contra o estômago, o que iria acontecer? Na verdade, cada órgão estaria agindo contra a harmonia do corpo. Então aqui natureza seria essa harmonia completa ou total. Então se um órgão agir contra o outro, ele não está agindo simplesmente contra o outro. Ele está agindo contra a harmonia do corpo. Agir uns contra os outros como inimigos é contra a natureza. É agir contra a natureza, contra a ordem total do corpo. Por isso ele diz, ora, a irritação, irritar-se contra o outro, ou a aversão também é uma forma de oposição. O que o Marco Aurélio está dizendo, né? Não é só quando eu ativamente vou lá e brigo com uma pessoa que eu estou agindo contra ela. Quando eu me deixo afetar pelo que ela faz, eu também estou me opondo a ela. Então, quando eu me irrito, eu fico irritado. Ou quando eu sinto aversão pela pessoa. Então, a irritação e a aversão, por mais que sejam sentimentos, são sentimentos relacionados a se afetar pelo que o outro faz. E aí depois, né, como que a gente pode então cultivar um espírito de serenidade, de calma, de paz? Né, o Marco Aurélio diz, reserva para ti um momento de sossego para aprender a natureza do bem e refreia a tua agitação. Abstém-se também de outro tipo de erro, o daqueles que se ocupam em diversas coisas, mas não têm um fim para onde dirigir os seus esforços ou suas ideias. Se a gente quer, então, cultivar aqui o que o estoicismo, né, diz pra gente, que é um espírito de serenidade, de calma, de sossego, a gente precisa cultivar isso. A gente precisa reservar momentos de sossego para se refrear da agitação. Hoje nós vivemos num mundo muito agitado, né? A gente tem que levantar cedo e trabalhar, fazer aquilo outro, pula de tarefa em tarefa, mas aqui a gente é ensinado a buscar momentos de sossego e se refrear da agitação. E essa agitação pode incluir também quando a gente começa a pegar coisas para fazer, coisas de vários tipos, ao invés de se concentrar em alguma coisa ou ordenar o espírito de acordo com um propósito. Tem pessoas que não tem uma linha do que fazer, né? Não tem um propósito do que fazer. Vai pegando um monte de coisa, de tarefas, de maneira agitada, sem se concentrar em nada. Então ele diz aqui, não faça isso, né? Não faça o que aqueles que pegam diversas coisas para fazer, mas não tem um fim.
não organizam, não estruturam a sua vida de acordo com um fim único, mas acabam se dispersando em várias coisas. E aí ele traz mais uma lição. A única vida que um homem pode viver é a que está vivendo no momento presente. E que ele não tem outra vida, a não ser a que está perdendo a cada instante. Isto quer dizer que a mais longa vida e a mais curta resultam no mesmo, pois o mesmo presente é igual para todos, e também o que se perde, e o que já passou não mais nos pertence. Então o que o Marco Aurélio está dizendo? Tudo que temos é o agora. O que passou, passou, o que ainda não aconteceu, ainda não aconteceu. Então tudo que nós temos é o presente, é o agora. E se você deixa de viver o presente, sei lá, você fica com a mente presa no passado, pensando no que já passou, pensando lá no que você fez no passado, ou que fizeram para você no passado, você não está vivendo o presente, você está perdendo a sua vida a cada instante. Da mesma maneira, se você vive com a mente sempre no futuro, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir isso ou aquilo? Será que... Você não está vivendo a sua vida, porque o futuro não existe ainda e o passado já passou. Tudo que você tem é o agora. E se você deixa de viver o agora, você está a cada instante perdendo a sua vida. Por isso não importa quanto vai durar a sua vida, não importa se sua vida vai ser longa ou vai ser curta. O que importa é o presente e o que você faz agora. Então ele diz assim: lembra-te sempre destas duas coisas. Primeiro, que tudo e todos os ciclos da criação, desde o princípio dos tempos, seguem o mesmo padrão. O homem idoso e o mais jovem morrem. Sua perda será igual, pois perdemos apenas o momento presente, que é a única coisa que possuímos. E ninguém pode perder o que não lhe pertence. Então lembre, tudo que você tem é o presente. De novo, não faz diferença se você é jovem, se você é idoso, se você vai morrer novo ou se você vai morrer velho. Porque tudo que nós temos é o presente. Tudo que nós temos é o agora. E a única coisa que você pode perder é o agora. E como se perde o agora? Você perde o agora não vivendo o presente. E aí ele diz: na vida de um homem, sua duração é um ponto. Sua essência, um fluxo. Seus sentidos, um turbilhão. Todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer. Sua alma, inquietude. Seu destino, obscuro. E sua fama, duvidosa. Tudo que é relativo ao corpo é como um fluxo de um rio. E quanto à alma, sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia, numa terra estranha. E a reputação, esquecimento. Outra coisa que a gente precisa sempre lembrar é que a nossa vida é passageira, que nossa vida é efêmera, né? Tanto em relação ao corpo, né? O corpo é um turbilhão de sensações que é como um fluxo que vai passando. A alma também, a alma é pura inquietude. No entanto, a vida ela é como um breve suspiro. A vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha. Por isso não faz sentido, por exemplo, se preocupar demasiadamente com sua reputação. Ficar pensando no que os outros estão pensando de você. Sei lá, pensa o que vai acontecer daqui 100 anos. Daqui 100 anos ninguém vai estar pensando em você, que provavelmente nem vivo você estará. Mas a vida é muito curta para se preocupar com a reputação que você vai deixar. O que pode, portanto, ter o poder de guiar os nossos passos nessa vida efêmera? Somente uma única coisa, a filosofia. Aqui a gente, quando fala filosofia, né, a gente tem que pensar que a gente está pensando principalmente na filosofia estoica, nessa filosofia que fala para a gente não se afetar pelas coisas negativas da vida, nessa filosofia que fala para a gente cultivar a harmonia, o sossego. Então, o que importa nessa vida breve e passageira? A filosofia, buscar a harmonia. A harmonia é o tema central do estoicismo, né? Então diz assim: a filosofia consiste em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós. De novo, aqui espírito divino é justamente essa ordem de harmonia. Em transcender o prazer e a dor, ou seja, a ataraxia, não deixar se afetar pelas coisas do mundo, nem os prazeres, nem as dores. Não fazer nada sem propósito, ou seja, ter uma vida onde você disciplina o seu espírito para um fim, ao invés de se dispersar em várias atividades sem sentido.
evitar a falsidade, ou seja, cultivar a verdade, a autenticidade, a honestidade. E a dissimulação, evitar a dissimulação. Não depender das ações dos outros, ou seja, fazer as coisas por si mesmos, garantir a sua independência e autonomia. Aceitar o que acontece, ou seja, um espírito de aceitação do que acontece. Ao invés de buscar um espírito de frustração pelas coisas que deixaram de acontecer como você queria, você cultiva um espírito de aceitação daquilo que acontece. Isso também é um princípio muito importante do estoicismo, né? Aceitar o seu destino. Aceitar o que acontece, né? Como parte de uma mesma fonte. A fonte aqui é essa ordem das coisas. Sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação. Ou seja, por que aguardar a morte com calma? Por que não temer a morte? E aqui ele explica. Pois a morte nada mais significa que a dissolução dos elementos, pelos quais são formados todos os seres vivos. Então, a morte nada mais é do que os elementos se dissolvendo. Esta é a lei da natureza, ou seja, a lei da ordem de harmonia. E não pode haver mal algum naquilo que está conforme a natureza. Então é assim que o Marco Aurélio termina aqui o livro 2 das Meditações. Ele traz aqui várias reflexões para a gente pensar uma vida de cultivar serenidade, calma, não deixar se afetar pelas coisas negativas, buscar uma vida, então, de harmonia com essa natureza, onde a gente não precisa temer a morte, porque a morte faz parte do ciclo da natureza e a natureza não é má, não tem como haver algo mal nessa ordem racional e divina que governa o universo. E também saber que tudo que nós temos é o presente, tudo que nós temos é o agora. Então são meditações muito interessantes aqui do Marco Aurélio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo para quem possa se interessar pelo assunto. E também, se você gostou do vídeo, tem na descrição a minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!